E aí, beleza? Esse casal, claramente de bruxos, chegaram a esta casa e colocaram 2 policiais para correr. Não na força, mas com magia. Magia essa que faz até abrir portas. E nesta casa, resgatou 2 crianças, um recém-nascido e uma garotinha. E pelo que parece, a mãe estava morta e um tal de um boato era verdade sobre o bebê. Então deixaram os 2 com a avó, que também era uma bruxa, encarregada agora de criá-los e contar toda a verdade sobre eles. Bom, verdade é essa que são bruxos, né? E que existem 3 tipos de pessoas no mundo. Os bruxos da luz, os bruxos das sombras e os félix, que são as pessoas que não têm conhecimento sobre os bruxos, não têm magia alguma e sem interesse por elas. Resumindo, nós humanos comuns. Mas vida que segue, os anos foram se passando. A garota que se chamava Jéssica não gostava do seu irmão mais novo, o Nathan, pois segundo ela, filho do próprio mal, e foi o motivo pelo qual sua mãe morreu, sempre deixando o garoto com medo de ser um bruxo das sombras, e esse era um medo não só dele, mas também de sua avó. Bom, mas nesse mundo aí, bruxos têm regras e conselhos, e um dos protocolos para descobrir se Nathan seria bruxo das sombras ou não. Célia, que era uma bruxa caçadora, fazia teste com o garoto, desde descobrir a velocidade com que ele conseguia se curar, até se ele podia ouvir as batidas do coração. E isso foi recorrente até ele completar 16 anos. Claro que nunca gostou desse teste, mas era obrigado a fazer. Mas um dia no colégio conheceu uma garota chamada Annelise e gostou dela logo de cara. Era uma festa fantasia que estava rolando na casa de um colega, descobriu que ela também era uma bruxa da luz e foi simpática com ele, até demais. Mas quem foi babaca e humilhou Nathan naquela noite foi Niall e o seu primo Kieran, que segundo eles sabiam de quem Nathan era filho. Não só eles, mas o pai de Annelise também, importante figura do conselho de bruxaria, não gostou muito da cara de Nathan. Bom, mas isso aí não deixou que os 2 ficassem amigos, né? E pelo que parecia, ela gostava dele também. O problema ainda era o irmão dela, o tal de Niall, que vivia no pé de Nathan. Mas Jéssica, como completou 17 anos, recebeu o seu poder de bruxo através do sangue de sua avó. E com isso ficava humilhando ainda mais Nathan, dizendo que ele nunca receberia nada por ser um bruxo das sombras. E para mostrar que odiava de verdade seu irmão, o poder que ela tinha era de imitar a forma física, roupa e até voz de uma pessoa, tipo a mística do X-Men, transformando-se na sua mãe para humilhar Nathan mais uma vez, dizendo que foi por culpa dele que ela tinha morrido. Claro que ele ficou muito triste com isso e bastante chateado, tanto que não estava nem com mais paciência para aguentar as provocações do tal de Niall, e naquela tarde quebrou o nariz do garoto e ainda jogou a bicicleta em cima dele. Que apesar do babaca ter o provocado, ele não podia fazer isso e foi levado por Célia até o conselho de bruxaria, onde o pai de Annelise e a chefe do conselho estavam o esperando. Bom, de cara já deram um belo de um sermão nele, né? E disseram que estavam de olho nele há algum tempo. E naquele lugar era uma recriação de uma cena de um crime para mostrar o que o pai dele fez com um dos membros do conselho. Bom, matou da forma mais brutal, se transformava em uma criatura sedenta por sangue e não só isso, 9 dos 10 membros estão mortos por causa dele. E eram por isso que estavam de olho em Nathan, pois sabia no que ele poderia se tornar se seguisse os passos do seu pai. Bom, isso só poderia acontecer se ele começasse a demonstrar que era realmente um bruxo das sombras. E daí que as coisas começam a ficar interessantes na série. Pois como as coisas entre ele e Annelise foram pro lado romântico da coisa, ele ouvia os batimentos cardíacos dela, condições apenas dadas aos bruxos das sombras, fora que no seu teste mensal se curou muito mais rápido do que um bruxo da luz. E também ouvia os batimentos cardíacos de Célia, mas resolveu esconder essa informação dela. Só que sua irmã mais uma vez o traiu. Se transformou no seu mais novo amor, na Annelise, o atraindo pra mata, e aí o babaca do Niall colocou ele pra dormir. Queria provar que ele realmente era um bruxo das sombras, cortando o seu rosto pra ver o quão rápido ele se curava. Mas nessa confusão aí, Nathan foi pra cima dele e a faca ficou cravada na sua barriga. Isso poderia até matá-lo, se ninguém o ajudasse. E claro que sua irmã não fez isso, né? Apenas mentiu que iria trazer ajuda, deixando Nathan lá pra agonizar. Mas sua avó o encontrou, usou magia e passou a noite
para ver se Nathan acordava. E bom, ele acordou e nem pensou duas vezes. Do jeito que estava, foi até a escola e encheu o tal de Niall de porrada, perdendo totalmente o controle, só parando quando Annelise o chamou. Mas aí que tá, né? Mesmo fugindo, agora estava muito encrencado. Provavelmente seria preso pelo Conselho de Bruxos por isso. Mas sua avó fez uma revelação, que conseguia se conectar com outra consciência de uma bruxa das trevas, chamada Mercury. Era muito poderosa e conhecia um lugar seguro para ele, desenhando um mapa em sua mão, e quando ele precisasse dela, era só chamar. O problema agora é que o trilho de sua avó estava cercado, e Nathan teria que se ver com o Conselho de Bruxaria. Nathan Burke! Aqui é o Conselho dos Bruxos da Luz! Você está cercado! Complicou. Mas o pai de Nathan, além de vários poderes, podia se transformar em um lobo. E segundo a profecia, apenas o sangue de Nathan poderia matar o seu pai. Então a chefe do Conselho de Bruxaria, Heather Selwood, não iria matá-lo, e sim levá-lo para ser treinado. Uma coisa nunca feita antes pelos Bruxos da Luz. E como os caçadores têm um ódio mortal pelo pai dele e juravam que um dia iriam pegá-lo, aproveitou para dar uma massagem em Nathan. Já que ele consegue se curar mais rápido do que eles, não iria se importar em apanhar aquela manhã, né? Então Célia ficou encarregada de cuidar e treinar Nathan, já que tinha apenas 10 meses para ele receber seus poderes. Já a sua irmã Jéssica foi aceita pela Academia de Bruxaria e seria uma caçadora dos Bruxos da Luz, mas não era muito bem vista por lá, já que associavam ela ao seu irmão e o pai dele, o Marcus, considerado o bruxo das sombras mais poderoso que existe. Mas o treinamento pesado ficou mesmo com Nathan, onde Célia não tinha pena de testar seus limites. Mas o que seria de uma série boa sem um vilão decente, né? E a sua irmã Jéssica já mostrou na academia que não tinha medo de ser intimidada, já usando o seu poder para cima de uma garota que estava tentando intimidá-la, mas acabou passando vergonha na frente da turma no banheiro. E passou o recado para a garota que estava mexendo com a pessoa errada. Brincou com a pessoa errada. Já Nathan não estava lá muito feliz de ficar preso naquela casa e forçado a treinar, mas não teve muitas escolhas, né? Nem fugir também era uma opção. E Jéssica foi para sua primeira missão de campo em um lugar onde achavam que Marcus tinha atacado. Chegando lá, encontrando pessoas sem cabeças, feitiço de sufocamento e uma tropa inteira de caçadores mortos no sótão. E pelo que parece, quem atacou não estava sozinho, ou pelo menos foi isso que um dos cadetes, o Kieran, o primo de Annalise e do Niall, com o poder de rastreamento, conseguiu ver. Já Annalise passou pelo seu ritual dos 17 anos, onde ganhou vários presentes e também recebeu o sangue de seu pai. Ele descobriria mais tarde qual seria o seu poder. Mas o seu pai, o Saul O'Brien, estava preocupado com essa notícia de ter perdido uma equipe inteira de caçadores. E ele tinha mais que se preocupar mesmo, pois escondia um terrível segredo que apenas a chefe do comitê sabia. Já a Annalise ainda não sabia qual seria o seu poder, né? Mas aproveitou para sair com um tal de David para jogar boliche aquela noite. E até que foi uma noite legal, ganhou uma capinha de celular, mas na hora de ir embora, David estava com outras intenções com ela. E foi aí que a Annalise começou a descobrir os seus poderes, travando os movimentos de David e com isso sofreram um acidente. Já Jéssica e seu pelotão chegaram ao local onde os bruxos estavam escondidos. E ao entrar na plantação, ela foi a única que viu um dos bruxos da sombra atacando justamente a garota que a confrontou. Então, em um ato de vingança, apenas esperou ele matá-la, para agir atirando no bruxo depois. Mostrando o quanto Jéssica era vingativa, disse a Kieran quando apareceu que não tinha chegado a tempo. Eu cheguei tarde demais. Mentira! Mas Saul O'Brien, que estava no hospital, vendo que sua filha sobreviveu ao acidente, recebeu uma ligação que tinham pego os bruxos terroristas. Mas isso não se passou de uma distração para Marcus, que fosse até a casa da chefe do conselho, Heather Selwood, que além de torturar para contar o que sabia, comeu o coração dela. E agora Marcus sabia da profecia também, e era bem capaz de ir atrás do seu próprio filho. Onde Nathan estava no seu treinamento rigoroso, tendo agora a proteção extra de pessoas que ele não gostava e já queria cair na porrada com eles. Mas apesar de ter o dom de se curar mais rápido que qualquer outro bruxo, mesmo assim é bem vergonhoso apanhar. E Célia também tinha um passado com Marcus, o pai de Nathan. Ela foi a única sobrevivente de uma festa onde a família a levou, e só sobreviveu do lobo que Marcus se transformou, pois se escondeu de medo. Mas Nathan estava melhorando seu treinamento dia após dia. Isso era um bom sinal, mesmo sabendo que
que seu pai tinha dons e poderes muito maiores do que qualquer outro bruxo, e essa era a preocupação de Saul O'Brien, indo falar com o seu irmão, que tinha o dom de fazer qualquer planta crescer instantaneamente, falando de um livro da antiga magia. Só que daí as coisas começaram a se revelar. Atirou no seu próprio irmão, pois apenas o sangue dele poderia dar certo, e ainda botou essa morte na conta do seu maior inimigo. Ou não foi só o próprio irmão, mas Saul O'Brien foi até a casa da avó de Nathan e matou ela também. Uma baita covardia, eu sei, mas era algum plano terrível que ele tinha em mente. E saber disso deixou Nathan sem chão, querendo mais do que nunca se vingar do mal, que mesmo se esforçando agora, O'Brien tinha outros planos pro garoto. E levou ele na marra, na base da magia, né? Mostrando que sua irmã nem se incomodou muito com a morte de sua avó. Mais um pássaro invadiu um dos carros à frente, claramente um bruxo poderoso. Bom, e mesmo as coisas ficando interessantes aí, uma baita massa de fumaça, os bruxos acreditavam que era Marcus, então O'Brien fez de tudo para tirar Nathan dali, ficando ele, Nathan e Jessica até levarem para um lugar seguro, e lá fizeram de refém. E aí sim mostrou que o O'Brien queria fazer era pior do que imaginava. Ele ia usar o sangue das pessoas que ele matou para fazer magia negra, mas esse feitiço levaria um tempo, e foi a oportunidade que Nathan achou para escapar. E então, fugindo de um guarda naquela biblioteca, algo impressionante aconteceu. O guarda explodiu na sua frente. Bom, quem fez isso aí foi Annelise, que não ficou quieta sobre o desaparecimento de Nathan e decidiu ir atrás dele. Mas depois de vários não na cara e de sofrer um acidente, não conseguiu tirar Nathan da cabeça. Queria descobrir se tinha o dom de crescer plantas igual ao de seu pai, mas quando seu amiguinho mordeu sua mão, ela explodiu o seu próprio rato. O problema é que não foi muito fácil esconder esse dom, e mexendo nas coisas de seu pai, descobriu um caderno de magia negra e também um desenho que Nathan fez para ela. Tomou coragem e foi até a tal biblioteca, e foi assim que achou Nathan. Bom, ela não sabe ainda muito bem como controlar esse poder, e então começou uma perseguição, onde por sorte conseguiram escapar. Só que Annelise agora se sentia um monstro, mas estavam juntos nessa, e bom, só restava para Nathan era pedir ajuda para tal de Mercury, onde literalmente gritou ajuda para a cicatriz em sua mão, e assim os sinais apareceram e chegaram até o local. E existia uma porta atrás de uma parede, e bem diferente do que eles imaginavam, lá encontrou um tal de Gabriel, um cara que trabalhava para tal de Mercury. Era um bruxo alquimista, dizendo que sua chefe, a Mercury, tinha todos os tipos de porções possíveis e amostra de sangue de todas as famílias de bruxo, pois ela era tipo a maior traficante de bruxos da área. Mas o caminho que eles iriam tomar era para Paris, e lá teriam uma fenda onde encontrariam Mercury. E Gabriel até que era um bruxo gente boa, mas cortou o barato deles no banheiro. Por favor, não transem no meu banheiro. Só que essa paz aí não durou muito tempo, pois os bruxos do Conselho da Luz apareceram no apartamento de Gabriel. E depois de enfrentarem os que apareceram, vieram mais, né? Então Gabriel deu um orbe a Nathan, e só os dois poderiam ir para Paris. Mas segundo Nathan, sem Annelise não rolava, né? Então ela ficou com um dos orbes e eles pularam pela janela. O lance é que o pai dela, o O'Brien, apareceu, e mesmo ele pedindo para ela não fazer nada, Annelise fez a mesma coisa que Nathan, pulando pela janela do apartamento. Annelise. Já era. É mais diferente do que eu achava, o orbe não levava direto para Paris, apenas não deixava eles se espatifarem no chão. E Gabriel não curtiu muito a Annelise, pois perdeu muita coisa de valor dentro do seu apartamento, e um isqueiro de plástico não iria recuperar isso, mas iria ajudá-los da mesma forma, já que eram ordens da sua chefe para cuidar de Nathan, onde pegaram um barco pirata com um pirata que era bruxo para ir em direção a Paris. E nesse caminho Annelise revelou para Gabriel qual era o seu poder: dizimação, um poder muito raro e poderoso entre os bruxos da sombra. Mas chegaram à França, o território dos maiores bruxos do mundo, e já de cara descobriram que fendas eram bem comuns. Mas ao chegarem no AP de Gabriel, as coisas dele tinham sido roubadas, mas a porta não tinha sido arrombada, então alguém com a chave roubou suas coisas. E desconfiando de uma bruxa chamada Ruby, Gabriel foi a um bar de bruxos da sombra para tirar informações. E a única coisa que ele descobriu é que talvez estava com um bruxo que era
era mendigo. Então achou sua caixa roubada, mas faltava um livro. Só que como Gabriel entregou Annalise para recuperar essa caixa, as coisas ficaram um pouco complicadas. E mesmo Gabriel usando magia, não conseguiu se livrar. Nathan e Annalise conseguiu escapar, mas Gabriel acabou preso. E como um bruxo das sombras que era, ficou à mercê de uma chantagem. Se ele entregasse o garoto, estaria solto. Mas quem se ferrou legal nesse episódio foi o pirata, que levou eles até Paris, pois O'Brien fez Jéssica tirar informações dele, da forma mais cruel que ela achou. Se transformou no próprio pirata e mutilou o coitado até que contasse a verdade. Já Gabriel tinha advogados da magia, que não precisavam seguir regras nenhuma, e meteram o pé da delegacia em Paris. E quem foi piloto de fuga aí foi Annalise, e agora Gabriel sabia onde procurar suas coisas, no lugar certo, pois foi roubado por um ex-namorado. E nesse bar, tomando uma, Nathan e Annalise descobriram que Gabriel não fazia as fendas, pois elas já estavam feitas. Só que depois de recuperar o seu livro e apagar a memória do ex-namorado, descobriram algo ainda mais interessante de Nathan, que era filho de Marcus Edge, o bruxo das sombras mais poderoso do mundo, com centenas de seguidores. O problema é que Gabriel os abandonou por isso, com medo de ser retalhado pelos bruxos da luz. Só que os amigos de Marcus traíram ele, pois sabiam que ele era predestinado a matar o líder dos bruxos das sombras e iria matar o garoto ali mesmo no bar. E então a bala comeu solta, envolto a uma magia que retirava todo o som do ambiente. E bom, nesse episódio aí conseguimos ver um pouco da magia de Gabriel, que ele dominava a alquimia da forma mais estranha, criava poções na própria mão, e foi assim que ele conseguiu tirar Nathan e Annalise do bar. Apesar da fenda estar na frente de Nathan e Annalise, preferiram salvar Gabriel, e depois de muita briga e tiro, escaparam do lugar. O problema agora é que não dava mais para entrar no bar, precisavam encontrar Mercury por um outro caminho, que, segundo Gabriel, era mais longo e perigoso agora. Que loucura! Bom, galera, essa foi a primeira parte da série O Filho Bastardo do Diabo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.